Todos nós já tivemos algum tipo de pensamento ruim, não é mesmo? Afinal de contas, nós somos seres humanos e todo mundo tem um dia difícil, dias em que a gente pensa, e se eu jogasse tudo pelo ar? E se eu fizesse alguma coisa de errado? Mas é claro que a gente nunca faz isso. Isso porque existe uma coisa muito simples que segura a gente: as consequências. E é por isso que talvez a gente goste tanto de assistir vilões e anti-heróis no cinema, porque eles não parecem estar muito preocupados com as consequências. Eles cometem um crime atrás do outro, fazem coisas horríveis e nós podemos acompanhá-los, sem correr o risco de sofrer as consequências com eles. Já os heróis são mais previsíveis, eles têm um senso ético muito forte e geralmente a gente sabe o que esperar deles. Mas os vilões não. Eles são imprevisíveis. Quando eles não estão contentes com uma situação, eles fazem de tudo para mudá-la, por mais que isso na maioria das vezes não seja algo dentro da lei. E nós somos uma mistura disso. Ao mesmo tempo em que somos previsíveis e seguimos as regras e um senso ético, também por muitas vezes sentimos o desejo de mudar as coisas, por mais que isso nos leve para a cadeia. Mas é claro que a gente só fica aqui, no campo da imaginação. A gente pode acompanhar qualquer tipo de jornada, satisfazer qualquer tipo de desejo secreto que você tenha bem ali no fundo da sua cabeça, sem culpa nenhuma. Tudo isso acompanhando um bom filme ou uma boa série. Mas de certa forma, por mais que a gente torça por esses anti-heróis durante uma temporada ou 2 horas de um filme, a gente sempre espera que alguma coisa vai acontecer com aquele cara ou com aquela mulher. Porque foi assim que nos foi ensinado. Cedo ou tarde, o crime deixa de compensar, não é? Bom... O filme O Abutre conta a história do Louis Bloom, um cara que está passando por uma situação que todos nós já passamos ou vamos passar em algum momento da nossa vida. Ele está procurando um emprego. Não só procurando um emprego, como ele tem o grande desejo de construir uma carreira. E quando você está construindo uma carreira, você passa por algumas etapas. Você aí que está assistindo deve estar em alguma delas. Procurar um emprego, conseguir um emprego, aprender o que deve ser feito, se aprimorar no que faz, ganhar respeito, crescer. E se tudo der certo, você consegue uma grande vaga ou simplesmente constrói o seu próprio negócio. E o Lou passa por todas essas etapas no filme. Ele é um cara muito determinado. Só tem uma diferença entre ele e você. Ele é um sociopata. Bom, pelo menos eu espero que essa seja uma diferença entre ele e você. Mas é exatamente esse fator que nos mantém presos na história. O ator Jake Gyllenhaal perdeu 14 quilos para interpretar o personagem, isso porque ele acreditava que o Lou era muito parecido com um coiote. Ele trabalha como Nightcrawler, que basicamente são cinegrafistas que passam a noite rodando a cidade em busca de acidentes, tragédias e tiroteios para filmar esses acontecimentos e depois vendê-los para os jornais locais. Nós temos um exemplo muito parecido aqui no Brasil, com programas mais sensacionalistas que também divulgam esse tipo de conteúdo para a audiência. Mas se você não viu o Abutre ainda, você deve estar se perguntando, ok, o que transforma esse cara em um sociopata? Além de não saber lidar com pessoas e assumir que não gosta delas, o Lou, quando precisa de dinheiro, simplesmente rouba coisas, além de também criar sua própria versão da realidade e manipular e machucar as pessoas para alcançar os seus objetivos. Quando o diretor e escritor do filme, o Dan Gilroy, foi procurar o Jake Gyllenhaal para fazer esse filme, os dois sentaram em um restaurante, começaram a conversar e o Jake perguntou para ele, bom, para você, do que esse filme se trata? E o diretor disse, o filme é uma história de sucesso. E é bom deixar claro que o sucesso do Lou só acontece porque ele vive em um mundo onde isso é permitido. E não só permitido, como incentivado e bastante consumido. E é isso que diferencia o Abutre de todos os outros filmes que a gente está acostumado a ver com anti-heróis e vilões. Em O Abutre, o crime compensa. E infelizmente isso é muito parecido com a nossa realidade. Independente do que você faz ou onde você vive, você já deve ter ouvido histórias de pessoas manipulando as coisas ao seu favor, roubando dinheiro, assédios sexuais, situações horrorosas de trabalho, enfim. Pode pensar no exemplo que você quiser. Mas o principal fator de ascensão do personagem na história é que as pessoas assistem os vídeos que ele faz.
Isso se chama oferta e demanda. Quanto mais as pessoas quiserem ver tragédias, mais o Lu ganha. E por mais que nós sejamos apaixonados pelas histórias do Walter White, do Don Draper, do Dexter e do Tony Soprano, no fim eles sofrem algum tipo de consequência. Algo negativo que nos faz pensar, ufa, ainda bem que eu não me arrisquei como esses caras. Os créditos começam a passar e nós estamos livres. E por mais que a gente tenha se divertido na jornada, nós não somos cúmplices. A gente só estava assistindo uma ficção. Mas a abordagem de O Abutre ser uma história de sucesso é perfeita. Ela impede que a gente se sinta aliviado no fim. Porque, mesmo com o filme acabando, a gente sabe que o Lu existe. E não são poucos. E se um cara desses prospera, é porque o mundo que a gente vive tá muito errado.